Estamos no ar com o programa Bem-Estar Criança. Hoje, um programa diferente. Fomos até as ruas, especialmente lá na Seduc, em Praia Grande, conferir a formatura do projeto SOS Bombeiro no Resgate da Cidadania. Projeto esse que, além do município de Praia Grande, também acontece aqui em São Vicente. Vamos conferir? Descansar, armas! SOS, cansa! SOS, sentido! Direita ou esquerda ou oitava esquerda ou oitava direita ou SOS, cansa! SOS, sentido! Cansamos bombeiros! 1, 2... Somos nós, os soldados bombeiros, cumpridores do nosso dever, que no fogo voraz lutaremos para salvar ou morrer. Ao alarme partiremos, a sirene nos apraz, no perigo estaremos, levando um momento de paz. Nossa vida é lutar pelo povo, num incêndio e num salvamento. Seu destino está sempre em jogo, só Deus nos dá seu alento. Com coragem, seguiremos, olhar franco e tenaz. Sempre unidos estaremos, trazendo um momento de paz. Sempre alerta e altaneiros, o sinistro vamos combater. Orgulhosos de sermos bombeiros, enfrentamos sem o mal temer. Pra frente, companheiros, vigilantes e leais, ao estado dos bombeiros, daremos momentos de paz. SOS, cansa! SOS, sentido! Lido de parte do SOS Bombeiro do Resgate da Cidadania. 1, 2... SOS, cansa! SOS, sentido! Leva do SOS Bombeiros. 1, 2... 1, 2... SOS, cansa! SOS, sentido! Esse será o último fora de prova do projeto SOS Bombeiros do Resgate da Cidadania. Ano 2011. Sem cadência, fora de forma. Ao nosso lado, a Irine Casimiro, ela que é coordenadora do projeto SOS Bombeiro no Resgate da Cidadania, trabalhou com essas crianças e adolescentes durante todo esse ano de 2011. Conta aí para o telespectador como é que funciona o programa e o projeto. Então, o programa funcionou para crianças e adolescentes de 10 a 15 anos, foi durante todo o ano letivo, ele funciona durante um ano, né, para todos eles. E eles têm noções de cidadania, valores, e a maior parte do tempo eles ficam com um bombeiro, que é o referência, que é o de Hipólito, que faz um excelente trabalho com eles. Qual que é o foco? Quais são as crianças e adolescentes que participam do programa?
Então, são crianças e adolescentes que em situações de risco, com relação a enfrentamento sexual, violência doméstica, ou crianças que passam dificuldades assim de qualquer tipo mesmo. Quantas crianças e adolescentes participam? São 60 alunos, 30 de manhã e 30 de tarde. Para 2012, as inscrições, as pessoas procuram onde, quem, como? Isso, é só ir diretamente ao quartel, procurar assistente social, que vai estar lá, ou a dona Sandra, que também é responsável lá, e faz as matrículas. Também tem que passar pelo CRAS antes e conversar com o assistente social, que elas encaminham, né? Tá certo. Parabéns aí pelo trabalho e boa festa. Obrigada. Ao nosso lado, o capitão Tenório, do Corpo de Bombeiros aqui do município de Praia Grande, aonde acontece o projeto SOS Bombeiro no resgate da cidadania. Quantos anos o projeto já acontece ali na corporação, capitão? Então, nós não temos só aqui em Praia Grande, nós temos também em São Vicente. Esse projeto aí, ele se iniciou na década de 90, já tem mais de 10 anos, e todo ano é uma turma nova que acaba vindo para o quartel. Através desse projeto, é uma parceria Corpo de Bombeiros e Prefeituras, através das respectivas secretarias de assistência ou de promoção social. E o que os jovens acabam aprendendo? Qual a importância para esses jovens? Então, além da rotina diária deles com os coordenadores, assistente social, eles têm aulas específicas de bombeiro, de resgate, salvamento, combate a princípio de incêndio. São noções de bombeiro mesmo, operacional. Tem a história de algum adolescente, de repente, que passou pelo projeto e hoje gostou e está buscando fazer concurso ou que participa de alguma atividade dentro da corporação? Então, nós não temos conhecimento de que tenha entrado na corporação. Mas a certeza é que todos que passaram, nós acabamos criando amigos, né? Então, hoje adultos comparecem ao quartel para reviver aí os momentos passados, tomar um café conosco, né? Então são vários. É importante porque com certeza desses jovens que a todo ano se formam, são jovens que a coordenadora já colocou, que tinham alguma vulnerabilidade e com certeza está saindo da rua, né, para estar aprendendo algo de interessante e de repente tornando-se adultos fora da marginalidade. Sim, acima de tudo é um projeto social, né? Então, a parcela do Corpo de Bombeiros, além dessas aulas práticas, deixar um modelo, um paradigma, né, do homem bombeiro, disciplinado, militar. É um modelo de adulto, né, que a criança tem, que ela acaba levando para o futuro. Bom, capitão, obrigado e parabéns pela iniciativa, não só aqui em Praia Grande, mas também em São Vicente. Em nome do Corpo de Bombeiros do Litoral Sul e Vale do Ribeiro, eu agradeço. Nosso lado, o capitão Galante, comandante da primeira companhia da Polícia Militar aqui no município de Praia Grande. O comandante está sempre presente aí nos principais eventos da cidade, principalmente na área social. A gente vê um projeto importante como esse, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, no resgate da cidadania, inclusive é o nome do projeto. Importantíssimo, né? A Polícia Militar que está sempre presente nos piores momentos, esse é fato, né? As pessoas solicitam a nossa presença nos piores momentos, solicitam o bombeiro nos piores momentos. Então a gente pode dizer que nos últimos 150 anos aí, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o bombeiro, tem aprendido muito sobre por que as coisas ruins acontecem, como elas acontecem. Então quando o bombeiro entra forte na prevenção,
é algo muito bom, porque essa cidadania é o que faz com que as pessoas não venham a delinquir. Boa tarde. Agora, nós alunos do projeto SOS Bombeiros no Resgate da Cidadania, faremos uma palestra sobre prevenção e combate a incêndios. Nessa palestra, falaremos sobre 4 itens. Nós vamos falar sobre os elementos que compõem o fogo, por que o fogo existe. Nós vamos falar sobre os meios de extinguir o fogo, como acabar com o fogo. Falaremos sobre as classes de incêndios, que são divididas de acordo com o material que está queimando, ou seja, o combustível que alimenta o fogo. Através dessa classificação, o bombeiro usa o material adequado para a extinção do fogo. E, por fim, falaremos sobre a classificação e a operação de extintores pressurizados. Lucimara, por que o fogo existe? Quais são os elementos que compõem o fogo? O que nós precisamos para se obter o fogo? Mateus, para existir o fogo, precisamos de 4 elementos. Precisamos do combustível, que é o material que vai queimar, podendo ele ser sólido, líquido ou gasoso. Necessitamos do comburente, que no nosso caso é o oxigênio presente nesse ar atmosférico. Precisamos do calor, que é o aumento da temperatura necessário para haver a combustão, ou seja, o fogo. E por fim, precisamos da reação em cadeia, que é a junção desses elementos, desses 4 elementos, em uma reação química constante. Nomeamos a junção desses 4 elementos como tetraedro do fogo. Martins, nos dê um exemplo da junção desses 4 elementos para a existência do fogo. Simara, é simples. Vou acender o fogo com esse isqueiro. Está aceso. Para esse fogo existir, é necessário haver a junção desses 4 elementos que compõem o fogo, ou seja, o calor, o combustível, o comburente e a reação em cadeia. Na ausência de qualquer um deles, não existe o fogo. Aqui temos o combustível, que nesse caso é o gás que está em liquefeito, ou seja, em forma de líquido nesse isqueiro. Temos o comburente, que é o oxigênio que está presente nesse ar atmosférico. Temos o calor, necessário para haver a combustão, obtido inicialmente através da fricção dos metais que compõem o isqueiro, girado pela faísca e mantido através do fogo. E por fim, temos a reação em cadeia, que é a junção desses 4 elementos em uma reação química constante. Daniel, nos explique quais são as formas de se extinguir o fogo, como acabar com o fogo. Martins, é muito fácil. Para se acabar com o fogo, ou seja, para se extinguir o fogo, nós temos 4 maneiras. Através do resfriamento, do abafamento, da retirada do material e da quebra da reação em cadeia. Qualquer uma dessas formas vai retirar um dos elementos do fogo, fazendo assim com que o fogo não exista, pois para existir o fogo são necessários esses 4 elementos. Uma dessas formas é o resfriamento, ou seja, a diminuição da temperatura do fogo, eliminando o elemento calor necessário para ver o fogo. Vou dar um exemplo. A água é o agente extintor mais usado, por ter grande capacidade de absorver calor e ser facilmente encontrado na natureza. Outra forma de se extinguir o fogo é através do abafamento. É quando nós fazemos com que o fogo não entre em contato com o comburente, que no nosso caso é o oxigênio presente neste ar atmosférico. Vou dar um exemplo. Ao acender essa vela, vou demonstrar como age o abafamento. Ao colocar o cabo sobre o suporte e isolar a vela acesa do ar atmosférico, eu faço com que o comburente, que no nosso caso é o oxigênio, não entre em contato com o fogo da vela, fazendo assim com que ela se apague, pois para extinguir o fogo são necessários 4 elementos que constituem o fogo. Ao retirarmos o comburente, no caso o oxigênio, o fogo da vela se extinguiu. Marcos, agora nos explica as outras 2 formas de se extinguir o fogo. Daniel, é muito simples. A terceira forma de extinguir o fogo é através da retirada do material, que no caso é a retirada do combustível que ainda não queimou. Vou dar um exemplo, com a isqueiro aceso.
Ao tirar o dedo do liberador de gás, que é o botão que você pressiona, você interrompe a passagem do combustível, fazendo com que o fogo se apague, através da retirada do material, que no caso do isqueiro é o gás ali que é feito dentro dele, ou seja, em forma de líquido, pois para existir o fogo são necessários 4 elementos: o calor, o combustível, o comburente, que no nosso caso é o oxigênio que está presente no ar atmosférico, e a reação em cadeia. A última forma de extinguir o fogo é através da quebra da reação em cadeia, pois para existir o fogo são necessários 4 elementos: o calor, o combustível, o comburente, que no nosso caso é o oxigênio presente no ar atmosférico, e a reação em cadeia. A reação em cadeia é a junção desses 4 elementos em uma reação química constante. Então, a quebra da reação em cadeia é quando fazemos com que os elementos que compõem o fogo não reajam entre si. O Martins nos explica sobre as classes de incêndio. Como é feita essa divisão? Marcos, dividimos os incêndios em 4 classes. Essa divisão existe em junção do combustível, ou seja, do material que estiver queimando. Assim sendo, o bombeiro utilizará o agente extintor adequado para o material que estiver queimando. Dividimos elas em classe A, se refere aos combustíveis sólidos. Vou dar alguns exemplos: o papel, a madeira, o plástico, o tecido, etc. Esses combustíveis sólidos queimam em superfície e profundidade. A maioria dos combustíveis sólidos, primeiramente, se transformam em vapores, e então reagem com oxigênio presente nesse ar. Outros combustíveis sólidos, primeiro se transformam em líquido, posteriormente em gases, para então se queimarem. A segunda classe de incêndio é a classe B, são referentes aos líquidos inflamáveis, aos gases inflamáveis e às graxas. Vou dar alguns exemplos de líquidos inflamáveis: o álcool, o querosene, a gasolina. Vou dar um exemplo de gás inflamável: o GLP, gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, usado em nossas residências. E as graxas, usadas em peças mecânicas, que são altamente inflamáveis. Marcos, me fale sobre as classes C e D de incêndio. A classe C de incêndio se refere aos materiais energizados. Materiais energizados são equipamentos onde acumulam ou passam energia elétrica. Vou dar um exemplo. Em nossas residências, as tomadas são materiais energizados, pois passam energia elétrica. Mas, se desligarmos a chave geral de energia de nossas residências, elas não conduzirão mais energia elétrica. Sendo assim, passarão da classe C para a classe A de incêndio, combustíveis sólidos. Devemos tomar muito cuidado com a classe C de incêndio, pois a classe C se refere aos materiais energizados. Materiais energizados são equipamentos onde conduzem ou acumulam energia elétrica. Devemos usar o extintor correto para esse tipo de incêndio. A última classe de incêndio é a classe D, referente aos metais pirofólicos. Vou dar 2 exemplos de metais: o ferro e o alumínio, usados em grades e portões. Mas eles não são metais pirofólicos, pois metais pirofólicos pegam fogo facilmente. Alguns reagem com água e outros, só entrar em contato com o ar atmosférico, entram em combustão. Vou dar alguns exemplos de metais pirofólicos: o cádmio e o lítio, usados em pilhas e baterias elétricas. O magnésio, usados em rodas e motores de alguns automóveis. E o alumínio, quando está fragmentado, ou seja, em farelos, ele se torna metal pirofólico. Matheus, nos explica a operação e uso dos extintores pressurizados. Marcos, é muito simples. Os extintores são divididos em classes de incêndios, explicadas anteriormente nessa palestra. Dessa forma, usamos o extintor correto para cada tipo de incêndio. Vamos começar com esse extintor de pó químico seco pressurizado. Ao olharmos este rótulo, verificamos que esse extintor é de pó químico seco, pois está escrito no rótulo. Sabemos também que ele já é pressurizado, ou seja, já existe um gás expelente dentro dele. Pois os extintores de pressão injetada contêm um tubo cilíndrico registro preso à lateral do extintor. Mas para utilizarmos esses extintores, não é necessário sabermos os elementos que estão dentro dele, e sim se ele pode ser utilizado na classe de incêndio referente ao material que está queimando. Ao olharmos esse rótulo, verificamos que esse extintor pode ser utilizado na classe B e C de incêndios, ou seja, classe B, líquidos inflamáveis, gases inflamáveis e graxas, e na classe C, materiais energizados. Ao olharmos esse rótulo, verificamos também que não se encontra a classe A e nem a classe B, ou seja, não pode ser utilizado nessas classes. Alexandre, nos explique a classificação do extintor de água pressurizado?
Mateus, vou explicar. Esse é o extintor de água pressurizada. O extintor de água age por resfriamento. Estando pressurizado, significa que ele contém um gás expelente que faz com que, ao acionarmos o gatilho, a água saia em jato a uma determinada distância. Ao olharmos o rótulo, verificamos que ele serve para a classe A de incêndio, ou seja, combustíveis sólidos. Alguns extintores vêm no rótulo uma faixa escrito proibido, para aquelas classes que o extintor não pode ser usado. E em outros extintores, só vem no rótulo a classe a qual ele se destina. Se no rótulo não especificar a classe de incêndio que estiver queimando, significa que o extintor não pode ser usado nessa classe não especificada no rótulo. O uso de água nas classes B, C e D podem ser perigoso para o operador do extintor. Exemplos: água na classe B pode gerar um boil over, ou seja, derramamento de líquido inflamável em chamas. Água na classe C pode gerar eletrocução, pois a água por conter sais minerais transmite corrente elétrica. E água na classe D pode gerar o aumento do fogo e até pequenas explosões, havendo metal incandescente sendo lançado, pois alguns metais pirofóricos reagem com água. Por fim, temos o extintor de CO2, gás carbônico. Lucimara, nos explique a operação e o uso do extintor de gás carbônico. Alexandre, eu vou te explicar de uma maneira bem simples. Esse extintor age por abafamento e, em menor escala, por resfriamento. Ele é utilizado nas classes B e C de incêndio, diferentemente do extintor de água, por não conduzir a corrente elétrica. Ele pode ser utilizado na classe C de incêndio. Existem outros extintores que precisam ser pressurizados e extintores maiores, que são chamados de extintores sobre rodas ou carretas. Existem também extintores próprios para a classe D de incêndio, não demonstrados aqui nessa palestra. Os extintores são recipientes metálicos que contêm no seu interior o agente extintor para cada classe de incêndio. Eles são utilizados para o combate rápido e imediato, apenas para o princípio do incêndio. Os extintores são encontrados em todos os estabelecimentos comerciais, industriais, estabelecimentos de ensino, condomínios residenciais, entre outros. Todos esses estabelecimentos são supervisionados pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Daniele, nos ensine a manusear e a operar os extintores pressurizados. Lucimara, é muito simples. Dando prosseguimento, iremos demonstrar como usar os extintores pressurizados. Primeiramente, giramos o pino. De segurança, quebrando o lacre. Depois, puxamos o pino que trava o gatilho, assim liberando o gatilho. Guardamos o lacre no bolso. Que é ecológica e eticamente correto. Segurando pela empunhadura, retiramos o difusor e apontamos em direção à base do fogo. Depois é só apertar o gatilho. Legal, tá curtindo aí o programa, né? Mas agora um rápido intervalo, uma pausa para você ir até o banheiro, tomar uma água e voltamos com o segundo bloco.